Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga e especialista em terapia de casais. Quero compartilhar com você uma pergunta que eu recebi lá no Instagram e que eu achei muito interessante. Como saber se os defeitos que eu vejo no meu relacionamento são reais para mim ou apenas sabotagem do meu subconsciente? Achei 10 essa pergunta e é importante que a gente olhe para isso. Veja só, você repara que ela fala se os problemas são reais para mim. E isso faz toda a diferença. A gente começar a pensar sobre essa história, o que é para mim, o que é para cada um, certo? Porque o relacionamento que eu posso julgar, relacionamento positivo, ideal para mim, pode ser muito diferente do relacionamento que você busca, do relacionamento que te faria feliz, que te completaria, que te faria se sentir bem, certo? E aí que começa, a gente tem que diferenciar o que é que eu busco, o que é que seria o tal relacionamento ideal. Ideal é diferente de idealizado, tá bom? Idealizado é aquela coisa fantasiosa, sem problemas. Não estamos falando que o relacionamento não vai ter problema nenhum. Mas o relacionamento não precisa ser aquela coisa difícil que a gente tem visto aí com tanta frequência, que a coisa só funciona no tranco. Não era para ser assim. Justamente a coisa começa a funcionar ou a não funcionar justamente por conta das escolhas motivadas por razões erradas, tá? Mas aí isso daí é um outro assunto. Agora, então assim, em primeiro lugar, o pensar, peraí, o que eu busco? O que é que me motiva? Quem sou eu? Quais são os meus valores? Olha, existem pessoas que elas têm uma gana, uma vontade de crescimento pessoal, de crescimento financeiro também, e tá tudo bem, isso é ótimo, de crescimento acadêmico, ou elas precisam viver aventuras, elas precisam estar em movimento, estar em relacionamento social, né? Isso deixa ela bem. Outras pessoas, elas são mais caseiras, vamos supor, elas querem ter um relacionamento talvez um pouco mais calmo, com menos calmo, tanto no sentido da relação em si, sem muitas turbulências. Tem pessoas que não gostam, entenderiam isso aqui, menos turbulência como uma coisa morna. Tá vendo como é a interpretação de cada um dependendo dos seus valores, né? Uma coisa serena, uma coisa que já está funcionando, que está tudo bem. Outras pessoas ficam incomodadas com uma coisa muito parada, tá? Elas precisam até sentir um certo ciúminho, ter uma certa coisa que aquece. Para algumas pessoas isso é ótimo. Eu me lembro de uma paciente que falou assim, ai, Laila, eu tô precisando de um problema. Por quê? Porque ela começava a achar tudo morno. Quando a gente conseguiu organizar a vida dela, não deu 2 semanas, ela, puxa, Laila, tá tudo tão morno. Por quê? Porque ela gosta, ela é intensa, até mesmo nisso, tá? Sobre a parte sexual, algumas pessoas têm uma necessidade sexual maior ou menor, e aí tudo isso está envolvido, certo? E a gente precisa pensar nisso tudo quando a gente pensa nesse tal relacionamento ideal, né? Poxa, será que os problemas que eu vejo nessa relação são reais para mim? Você vai conseguir responder isso quando você tiver essa clareza do que você considerava um relacionamento ideal, tá? O que você buscava? Para um pouquinho para pensar nisso. O que você busca? O que é interessante para você, né? E a partir do que você é, né? De quem você é, tá? Tendo esta clareza, aí a gente pensa na questão da sabotagem. Às vezes a gente está numa relação que tem tudo ali, né? Assim, até eu gostei da pessoa, estou envolvido com a pessoa e tudo mais. A pessoa tem ali boa parte disso que eu buscava, né? Não tem ou eu não via grandes defeitos inicialmente, certo? Grandes discrepâncias aí com relação ao meu jeito de ser ou ao que eu buscava, né? Existem pessoas que elas são mais tímidas e elas buscam uma pessoa que seja mais
expansiva, nesse conjunto aí funciona bem. Tudo é possível, tá? Desde que a gente saiba o que a gente quer, ou quem a gente é, que a gente se reconheça nas situações. Então, a partir disso, se era uma pessoa que você gostava, uma pessoa que tinha todo um contexto que você admirava e tudo mais, e de repente você começa a apontar coisas que não eram relevantes, que nunca foram tão relevantes para você, e que você começa a então enxergar. Eu falo que é enxergar com lupa. Você só consegue enxergar aquele problema se você estiver com uma lupa na mão, tá? Então você vê, não era um problema a princípio, não está nas suas necessidades ou na sua aspiração maior, e isso passa a ser um problema com o tempo. Eu não sei, a moça não citou aqui, mas eu imagino que ela tenha me mandado essa mensagem após um vídeo que eu foi logo em seguida de um vídeo que eu falo sobre as pessoas terem medo do envolvimento e como elas começam a recuar, né? Então, quando a relação começa a ficar positiva, começa a ter um envolvimento, uma intimidade maior, a pessoa recua, né? Vem à tona aí alguns sabotadores, né? Fica muito crítica, fica com um olhar muito enviesado, olhando para o negativo, né? Então, isso daí a gente consegue diferenciar de alguma forma, não é sempre fácil, tá? Nem sempre é fácil para nós mesmos vermos isso, mas a gente pode sim identificar de alguma forma assim, nem era um problema e passou a ser, tá? Já estava ali antes, só que quando você começa a sentir um certo desconforto porque a relação está caminhando, aí passa a ser um problema de repente, tá bom? Espero ter podido ajudar. Um beijo, a gente se vê na quinta-feira que vem, tá bom? Tchau, tchau!